Provérbios 5. Vamos hoje estudar Provérbios 5 e aplicar, orando, aprendendo e aplicando à medida em que a gente está lendo aqui. Você que tem acompanhado esse estudo de Provérbios sabe que a gente está colocando em prática, ou seja, a gente lê, procura compreender e toma posse daquela palavra para nós, né? Por que eu estou fazendo esse estudo? Porque eu preciso melhorar como pessoa, eu preciso melhorar a minha fé, preciso dar uma renovada espiritualmente. E aí eu falei, vou convidar um grupo de pessoas para a gente fazer junto e aprender junto. É por isso, o dia que eu estiver santa, perfeita, não estiver dando mais nenhum trabalho, eu não preciso mais fazer esses estudos da Bíblia, né? Mas enquanto eu estiver fazendo é porque eu sou a pior das pecadoras e preciso de misericórdia, tá bom? Porque o que eu gosto de falar isso, porque eu vou falar, mas a fulana ia estudar a Bíblia e tá lá, ó, o que a fulana fez. Eu escuto muito isso. Cleo, a minha amiga disse assim, como que tu tá estudando a Bíblia e ainda tá fazendo isso? Eu falei, oh meu Deus, não vamos medir um pecadinho do pecadão, né, gente? Então o dia que tiver perfeita, aí tu não lê mais não, tu responde assim pra tua amiga, olha, dia que eu tiver perfeita, santa, aí eu não leio mais não, tô lendo justamente porque eu preciso. Não é mesmo? Vamos lá. Olha só, se você está me ouvindo e me vendo, digite o número 10 para mim, por favor, se consegue ouvir nitidamente, digitar certinho. E se você não me segue ainda, coloca seu nome e a cidade de onde você fala. E também você pode deixar suas perguntas, tá? Suas dúvidas. Vou até abrir aqui no computador, porque eu consigo ver as dúvidas de vocês à medida em que a gente for fazendo o conteúdo. Às vezes dá para fazer uma leve pausa e tirar as dúvidas também, tá bom? Cadê? Pronto. Aqui eu consigo ver quem tá ao vivo, quem tá entrando. Então, você pode deixar. E a gente vai fazendo. Compartilha com 10 amigas nesse balãozinho aqui. Se você tá no YouTube, compartilhe nos seus grupos de Zap. É só clicar aqui em compartilhar que ele vai dar a opção, né? Bota esse povo aí para aprender. Esse conteúdo, ele é um conteúdo um pouco mais denso e precisa de entendimento e querer entender. Então, ele não é um conteúdo Nutella rápido, né? Ele é um conteúdo denso, ou seja, a pessoa realmente tem que querer entender isso, senão logo ela vai embora. Então, ele é justamente para selecionar quem quer, tá? Então, vamos lá. O que acontece aqui? Eu vou trazer para você uma explicação dentro do que eu vou ler, lembrando que eu não li ainda, eu vou ler junto com você. Cleo, tu nunca leu o livro de Provérbios? Já li a Bíblia inteira, inclusive. Mas, cada vez que a gente lê novamente, ele tem uma nova percepção daquilo que a gente está vivendo. Então, a última vez que eu li o livro de Provérbios tem em torno de 5 anos. E aí, de lá para cá, eu leio pedaços do livro, né? Não ele todo, tá? Agora eu estou lendo ele todo junto com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Cleo, você já leu esse de hoje, o Provérbios 5? Não, eu estou lendo agora pela primeira vez junto com você para a gente pegar o entendimento. E aí você sabe, gente, eu tô com minha mão cruzada aqui porque o frio tá lascando aqui, viu? E aí bom dia, Daiane linda, Bia, Nilva. E aí você sabe que como eu disse a você, eu já estudei muitas palavras do grego, do latim, do hebraico, aquelas raízes ali. Então eu gosto de contextualizar o livro, ou seja, quando eu estou lendo um livro, eu gosto de contextualizar quem foi que escreveu esse livro, para quem que ele escreveu, de quem que ele está falando, qual que era o tipo de governo da época, qual que era o tipo de cultura da época. E aí eu trago essa contextualização para esse estudo aqui, não leio cegamente, tá? Tem gente que não, que lê assim cegamente e eu super respeito, não é o meu caso, eu sou obrigada, né? Então eu vou lendo aqui à medida que eu dou conta. E aí é o seguinte... Aqui foi Salomão que estava escrevendo e na maior parte das vezes ele fala assim, meu pai, significa que é Davi e não Deus. Então a gente vai dar essa ênfase. Em algumas partes ele fala bem assim, ó, fuja da mulher imoral. Isso na época era o quê? A gente sabe muito bem como é que é essa questão, né, do patriarcado na sociedade. Então, em alguns versículos eu vou ler para vocês na íntegra, mas em alguns outros eu vou ler como ser humano, ou seja, vai estar falando para homem e mulher, só para vocês entenderem, tá? Então, eu vou contextualizar para a gente entender hoje, tá? Porque quando ele fala fuja da mulher indecente, serve também assim, fuja do homem indecente, tá bom? Então, só para a gente contextualizar nos dias de hoje,
Então, só para você entender. Sandra linda, Vanessa maravilhosa. Quem é que vai ficar recepcionando as pessoas que entrar com uma bênção maravilhosa? Fala o nome, escreve o nome da pessoa e declara uma bênção na vida dela. Coloca assim, que seu dia seja abençoado e próspero. Que Deus te livre de todo mal, te guarde, né? Alguma coisa assim. Quem é que vai ser a recepcionista da live? Vou começar então, tá? Vamos lá. Provérbio 5, na linguagem atual, uma linguagem prática para a gente entender aqui. Conselhos contra o adultério. Lembra que lá em Provérbios 3, que está aqui, inclusive no Instagram, no YouTube, no Facebook, que a gente estudou sobre o que significa adultério, não é? Que é a gente adulterar alguma coisa e fazer de conta que é a original, né? Qualquer coisa. Então, bebida, cosméticos, relacionamento, a gente viu lá, né? Financeiro. Então, não vou voltar nesse assunto aqui. Então, vamos lá. Filho, preste atenção no que eu te digo com a minha sabedoria e compreensão. Aqui é Salomão falando, né? Para algumas pessoas lá. Então, algumas falas ele fala como se fosse Davi falando para ele e outras falas ele fala como se fosse ele falando para os filhos dele, tá? Preste atenção no que eu digo com a minha sabedoria e compreensão. Então você saberá como se comportar e as suas palavras mostrarão que você tem conhecimento das coisas, maturidade, não é? Muito importante isso. Os lábios, e aí aqui, gente, eu quero substituir a palavra mulher ou a palavra homem, tá bom? Eu vou colocar as pessoas, tá bom? Os lábios das pessoas imorais podem ser tão doces como o mel. Então vamos lá. Os lábios dos homens imorais pode ser tão doce como o mel. Os lábios das mulheres imorais pode ser tão doce como o mel. Então esse homem e essa mulher vai de criança a velho, não importa o que, ok? Então a gente vai trazer para esse contexto. Pode ser tão doce como o mel. E os beijos das pessoas imorais são suaves como azeite. Porém, quando tudo termina, ou seja, quando terminou ali, né, o relacionamento, terminou ali a namorada básica, quando tudo termina, o que resta é amargura e sofrimento. Ela está descendo para o mundo dos mortos. Ou seja, o que está acontecendo com isso aqui? Antes para a gente entender, vamos ver o que significa a palavra imoral aqui no dicionário, só para a gente ter um contexto. Contrário à moral, contrário às regras de conduta vigentes em dada época, né? Época, isso que eu estou explicando para você, ou sociedade. Então, assim, o que ele tá falando dessa mulher aqui? O que ele tá falando? Nesse contexto aqui, ele tá falando de uma mulher que cobra dinheiro por sexo, né? Que são prostitutas da época. E aí elas tinham aquela vida, e aí recebe esses homens, e aí cobram por esses valores, elas ficam com vários homens e tudo. É o contexto da época que ele está falando aqui, por isso que está falando, olha só. Contrário à moral, às regras da conduta vigente em cada época ou sociedade, ou ainda aqueles indivíduos que indivíduo estabelece por si próprio suas próprias regras. A falta de moralidade, indecoro, vergonhoso, libertinagem, indecência. Então é isso que ele está falando. Quando você vai procurar uma pessoa que ela é imoral, e essa imoralidade ela pode ser financeira também, corrupção, ela pode ser por propina, né? Então se for um homem, os lábios do homem imoral é doce, é como azeite, né? Mas aquele homem está te levando para a morte, para a cova. Então entenda todo o contexto, ok? E aí você vai poder aplicar dentro da sua realidade ou da realidade que você está vivendo. Então vamos lá. Ou que você possa conhecer alguém também, né? Porque graças a Deus a gente não está vivendo essa realidade aqui em tudo que ele está falando. Então vamos lá. Obrigada, meus amores. Ela está descendo para o mundo dos mortos. A estrada que ela está é o caminho da morte. E essas pessoas não estão na estrada da vida. Elas caminham sem rumo, mas não sabem disso. Elas pensam que estão muito bem, pensam que tudo está tranquilo, está certinho, né? Então, quando você... e aí eu quero falar um outro assunto aqui, muito importante. Quando você se deita com uma pessoa
imoral, quando você tem relação sexual com uma pessoa que não tem... eu vejo muitas mulheres, ai, mas ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, é tão gostoso, né? Ela tá se deitando com o próprio demônio, tá trazendo demônios para a cama dela e não sabe, simplesmente por carência. Eu acho que o maior pecado é isso, sabe? Não é o ato em si, é você se vender por tão pouco. E o homem também, né? Vai e deita com qualquer uma só porque é bonita, só porque é gostosa, e ele não sabe que a alma dele está sendo corrompida, porque quem leu aquele livro lá, O Poder das Conexões, sabe que a gente tem na nossa vida resquícios. Eu sou o fruto dos amigos dos meus amigos, né? O Poder das Conexões foi feita uma pesquisa com universidades renomadíssimas, artigo científico aí para a torta e a direita, provando por A mais B que os amigos dos meus amigos influenciam na minha vida. Então, quando você se deita com um homem por sexo, porque ele é gostoso, porque ele é bonito, mas os valores que ele carrega com ele não tem nada a ver com o seu. Quais são os valores? Infidelidade, imoralidade, corrupção, um monte de outras coisas, você vai receber isso na sua vida. Então o seu corpo ele vai acumular angústias, né? Angústias, tristezas, vai acumular um monte de coisa e você não sabe de onde vem. Você se deitou com cada uma delas, isso é muito sério. Então vamos lá. Repete aí comigo, para a gente poder tomar posse da primeira parte. Repete aí comigo, gente. Repete aí comigo. Senhor Jesus, eu escolho ouvir a sua palavra de repreensão e sabedoria nesse dia, porque por mim mesma eu não sei, eu não consigo enxergar o que vem depois, e eu escolho servir a sua vontade. Eu escolho aprender a me comportar de acordo com a sua vontade, com autoconhecimento e conhecimento de ti. Eu escolho, pela misericórdia do Senhor, me livrar e me afastar dos caminhos das pessoas de lábios imorais e de corações tortuosos. Eu escolho, Senhor, rejeitar o meu lado imoral. Escolho receber o meu lado divino em ti. Eu escolho ativar dentro de mim o meu lado do Senhor, com a tua capacidade de amar, de viver e de receber. Agora você vai falar: eu escolho sair de todo o caminho torto da minha vida. Eu escolho deixar para trás todos os caminhos tortuosos da minha vida. E eu escolho caminhar pelo caminho da vida, do conhecimento. E eu escolho ser guiada por ti nesse novo dia. Eu chamo e convido o espírito de sabedoria para me direcionar hoje em todos os meus negócios. Todas as coisas que eu vá fazer nesse dia, que ela possa estar me guiando e me direcionando e me levando para o melhor caminho. Para mim e para quem estiver ao meu lado. Gratidão. Agora vamos para o próximo parágrafo. Agora escute, meu filho, e não esqueça o que eu estou dizendo. Afaste-se desse tipo de homem, desse tipo de mulher. Não chegue nem perto da porta da casa deles. A gente vê muita gente que fala: ai, tô tão carente, tô tão sozinha. Tu tá fazendo o quê? Vamos lá para casa? Deixa eu ir para tua casa, né? E aí você sabe que você só quer tampar um buraco ali, emocional, porque você não quer pagar o preço de se dar bem com você mesmo, e aí quer jogar essa carga pro outro, sendo que o outro não tá aguentando nem ele mesmo. Isso é muito sério. Por isso que eu falo para vocês que trabalhar o autoconhecimento é muito importante, sabe? Muito mesmo, porque a gente consegue ter essa conexão direto com Deus pra gente saber o que o outro pode trazer para mim, o que eu posso me dar e o que Deus pode. Só Deus pode, né? Não chegue nem perto da porta da casa dessas pessoas. Você sabe por quê? Porque senão outros passarão a ter o bom nome que você tinha antes. E você morrerá ainda moço, nas mãos de homens cruéis. Sim, pessoas estranhas tomarão toda a sua riqueza
e o que você ganhou e trabalhou tanto para conquistar acabará na mão dos outros. Você ficará gemendo no seu leito de morte enquanto todo o seu corpo vai sendo destruído pouco a pouco por doenças. Por que está falando isso? Isso aqui é tipo uma praga que está jogando em alguém? Por que será, né? Não, ele viu muito isso naquela época, né? E a gente ainda vê hoje. Quem é que você viu aquele homem que ele estava casado com a família dele, tudo certinha, tudo bonitinha, aí se engraçou com uma menininha, com uma mulher, saiu de casa e depois ele perdeu tudo, e aí destruiu, perdeu até a vida, né? E aí ficou muito difícil. A gente vê muitas histórias assim. A gente vê muitas histórias. Aquela mulher também que estava com a família certinha, e aí ela gostou de uma pessoa da academia, achou bonitinho, e aí foi atrás e destruiu a família dela. E eu não estou falando aqui de um casamento com maus tratos, com casamentos com abusos, não. Eu estou falando de simplesmente vaidade do ego, tá? Cada um sabe onde é que o sapato aperta. Então, quando ele falou isso aqui, ó, não chega nem perto da porta desse tipo de gente, é porque você pode se envolver com essas pessoas e aí até o que você conquistou você vai perder. Quantas mulheres não perdem dinheiro com homens que mal conhecem, né? E aí elas simplesmente perdem tudo. A gente vê muitas histórias. Eu, então, que trabalho com mulheres, vejo muitas histórias disso. A mulher, ela tem algumas mulheres, né? Ela tem a necessidade de cuidar, ou seja, é uma fidelidade familiar. Ela quer cuidar porque ela não consegue ter o merecimento e entender que ela pode ser merecedora de ser amada e cuidada. Ela quer cuidar, quer estar ali. E aí tem homem que não dá conta de se manter perto porque a mãe ele já teve, né? Então ele olha para a mulher e vê como se fosse uma mãe e aí perde o desejo sexual. E aí isso vai avançando. Então, a primeira questão aqui é: se afaste dessas pessoas. Se você viu o primeiro resquício da pessoa na sua vida de desonestidade, se afaste, sabe? Nossa, tu viu aquilo dali? Ó, a pessoa foi desonesta, foi infiel. Ah, Cleo, mas a pessoa pode mudar, vai ficar perfeita. Vai, ela vai ficar maravilhosa, mas ela não precisa, você não precisa acabar a sua vida esperando isso, se você ainda não tem um compromisso com ela. Mas se você já tem, tudo bem, mas se não tem ainda, caia fora. Né? O caráter da pessoa é o caráter da pessoa. Aquilo ali é ela, tá? Então toma muito cuidado com isso. Eu tô falando pra você e pra mim, tá? Deixa eu ver quanto tempo tem já de live, que é bem rapidinho. Quem tá me vendo e me ouvindo, digite o número 10. E por que eu tô fazendo essa live? Porque eu não sou santa ainda. O dia que eu for santa, que eu conseguir ter uma vida assim, que eu digo, nossa, eu sou a mulher. Aí eu não faço mais, eu não leio mais, né, a Bíblia. Depois, enquanto eu estiver lendo é porque eu tô precisando mais do que todo mundo. Então vamos lá. E aí essas pessoas dizem como eu tinha raiva de conselhos. Nunca aceitei conselhos de ninguém. Não ouvi os meus mestres e nem mentores, nem dei a atenção a eles. E quase caí em desgraça diante de todos. Por que ele está falando isso, Salomão? Gente, Salomão tinha uma mesa redonda, uma sala redonda, só de conselheiros. Eram os melhores conselheiros. Ele falava assim, tô lascado, não sei o que eu faço com isso aqui, o que eu faço com isso aqui? Aí eles falavam tudinho. Anotava lá, né? Aqui, ó, minha opinião é essa aqui. Ele lia e olhava. Lembra que aonde há multidão de conselhos ali a sabedoria? Você tem que entender isso. Você tem que ter mentores. Eu não consigo ficar sem ter mentores. Eu tinha uma decisão para tomar ontem, estava tão nervosa. Eu falei, meu Deus do céu, eu faço ou não faço isso aqui? Não sei. Aí eu botei o campo, orei, e aí veio assim um negócio neutro. Eu digo, Deus, eu não sei. Liguei para uma amiga, pelo amor de Deus, a Daniela Adjunto, que é uma das minhas melhores amigas há quase 20 anos. Amiga, eu faço ou não faço? Me diz. Aí ela falou assim, não sei. Eu falei assim, lascou agora pra mim. Porque ela sempre me fala, né? E aí eu falei, tá bom, tchau. E aí fiquei em silêncio. E aí senti paz. Eu falei, pronto, vou fazer. E aí depois eu falei assim, meu Deus, cadê minhas multidões de conselho? Nessa hora não vieram. Mas vieram conselheiros espirituais, né? Veio a paz, veio a tranquilidade, veio a própria paz do Espírito Santo. E quem me acompanha sabe que eu sou Teta Healy e que eu trabalho com essas frequências das dimensões, né? E eu não trabalho terceira, quarta, quinta dimensão, porque a gente sabe que é influenciado por espíritos, né, malignos. Eu trabalho na sétima, que é o Santo dos Santos. Então eu percebi que eu estava parada em outras dimensões, ou seja, perdida na minha mente, na minha própria alma. E aí eu falei, não, vá. E aí
eu senti Deus falando assim, você tá com medo de tomar essa decisão. É só medo, você tá com medo de tomar essa decisão. Na verdade, Cleo, você tem estado com medo de tomar algumas decisões. E o medo é contrário ao resultado da coragem e o amor. Aí ele falou, eu estarei com você se você tomar essa decisão e se você não tomar. Se a sua resposta for sim, eu vou com você. Se a sua resposta for não, eu também estarei com você. Aí eu falei, então quer dizer que é só um medo da minha mente? Tá tranquilo. Eu digo, então tá bom, então eu vou com medo mesmo. E fui com medo mesmo. Então, assim, essa multidão de conselheiros nem sempre vai ser possível. Mas, de tanto que você já pergunta, de tanto que você já conversa com essas pessoas, com esses mentores, né? Você vai perceber que você vai ter autonomia automaticamente. Repete aí comigo, repete aí comigo. Senhor Jesus, me livre de chegar perto da porta do coração, da frequência e da presença dessas pessoas que Salomão fala aqui em Provérbios. Dessas mulheres, desses homens, dessas empresas, dessas sociedades. Senhor Jesus, me livra, porque eu não consigo enxergar. Eu estou cansada de fazer merda e o Senhor ter que consertar. Eu estou cansada de fazer coisas erradas e pedir para que você conserte. A partir de hoje, eu escolho te convidar para tomar as decisões junto comigo. Então tome essas decisões. Não me deixe que eu sinta mal-estar, que eu sinta todos os sinais que o meu corpo pode me dizer para me afastar dessas pessoas. E eu ativo isso dentro de mim. Não permita que eu aprenda isso no sofrimento. Mas permita, Senhor, que eu aprenda isso com facilidade, alegria e glória. Com total leveza. E eu escolho isso. Que eu tenha vida e vida em abundância, porque a tua palavra fala que quem honra pai e mãe vive muitos anos e com abundância de vida. Então eu escolho agora mesmo, mais uma vez, curvar a minha cabeça e honrar meu pai e minha mãe biológicos. Eles são grandes e eu sou pequena. Eu me recolho nesse dia ao meu lugar de filha e não de pais dos meus pais e não de chefe dos meus chefes. Eu ativo dentro de mim a submissão às autoridades. Gratidão. Vamos para o próximo agora. Eu ativo dentro de mim a submissão para receber conselhos, para ouvir os meus mestres e mentores, para que tudo se vá bem em meu caminho. E eu escolho o espírito de sabedoria da parte de Deus para ser a minha maior e melhor mentora da minha vida. Vamos lá? Agora, isso aqui é bem desafiador falar isso aqui. Por quê? Que eu vou te dizer. Porque eu preciso que você entenda o contexto, tá? Que se você repetiu isso comigo, coloca amém. Se você repetiu junto comigo, tá? Olha só como é importante isso aqui. Seja fiel à sua esposa e aí seja fiel ao seu marido, né? Seja fiel ao seu cônjuge e dê amor somente a ele. Se deite somente com o seu cônjuge. Se você se casou, ou mora junto, ou tem compromisso, se deite somente com ele. Cleo, não estou fazendo isso. Então você vai colher outras coisas, né? Já está colhendo aí, bora avançar. E aí, os filhos que você tiver com outras pessoas fora do casamento não lhe farão nenhum bem. Agora, isso aqui é controverso que eu tenho que te explicar, porque eu vou fazer uma analogia de Bert Helling e vou fazer uma analogia aqui, né, dos ensinamentos bíblicos. É muito importante você entender. Preste atenção. Seja fiel à sua mulher e dê amor somente a ela. Homens, você seja fiel à sua mulher, né? Mantenha os seus documentos dentro da calça e use somente com a sua esposa. Mulher, seja fiel ao seu marido. Mas aqui eu quero falar especificamente para os homens, né? Porque é mais fácil o homem fazer filho fora do que a mulher, né? Fazer filho fora. Normalmente é os homens que fazem mais. A mulher é mais difícil, porque ela vai engravidar e vai ficar dentro de casa, aí é complicado. Então, bora lá. Seja fiel à sua mulher e dê o amor somente a ela. Os filhos que você tiver com outras mulheres não lhe farão nenhum bem. Os seus filhos devem crescer para ajudar você e não para ajudar os outros. Portanto, se alegre com a sua mulher. Seja feliz com a moça que você se casou.
amorosa como uma corça, graciosa como uma cabra selvagem. Aí Salomão aqui já vem aqui falando umas coisinhas ali básicas. Tá, deixa eu parar nesse parágrafo aqui para explicar a vocês sobre os filhos, tá? O que acontece aqui? Segundo Bert Hellinger, os filhos, eles fazem parte do nosso sistema. Então não importa se é filho dentro do casamento, se é filho fora do casamento, né? Eu vou dar o meu exemplo como filha fora de um casamento. Ele fala aqui, seja fiel à sua mulher e dê amor somente a ela. Os filhos que você tiver com outras mulheres não lhe farão bem algum. Eu sou uma filha de um homem que é casado, sempre foi casado, e aí ele tinha relações sexuais com outras mulheres fora do casamento dele, das quais nasceram alguns filhos, que uma sou eu, né? E esse ato não fez bem algum a ele, trouxe vergonha para ele, trouxe constrangimento para a família, empobreceu, foi muito complicado para ele. Então entenda que o ponto de vista é o ponto de vista dele. Deixa eu pegar aqui o meu bonequinho de constelação para eu mostrar para você essa analogia, peraí. Pra você entender com mais clareza. Você vai entender melhor do que eu vou te explicar agora. Por isso que essa live ela é mais extensa, e aí só quem realmente tem interesse é que vai ficar até o final. Quem não tem, tchau. Vamos lá, presta atenção. Essa pessoa aqui vai representar o meu pai biológico. Pretinho, neguinho, ó. Essa pessoa aqui vai representar o meu pai biológico, tá? Deixa eu pegar um para representar Deus. Deus. Vou pegar esse daqui para representar Deus, tá bom? Então, Deus é esse aqui, ó. Aí ele tá acima, né, das coisas aqui. E aí, o que acontece? Ele vai agir com cada um. Então, eu estou falando na perspectiva dessa pessoa aqui. Então, é de Deus para essa pessoa. Essa pessoa, ela tem todo um universo nela, né? Ela é um filho, tudo direitinho. Então, para essa pessoa aqui, para essa é que serve esse versículo, tá? Não para mim. Presta atenção. Ó, seja fiel à sua mulher, dê amor somente a ela. Os filhos que você tiver com outras mulheres não lhe farão bem algum. Qual foi o bem que eu fiz pro meu pai? Que os outros filhos dele fizeram? Primeiro que a gente nem conviveu com ele. Então, isso foi o que para ele? O que trouxe para ele? Trouxe um problema no casamento. Querendo ou não, tem um problema no casamento, né? Ele e a esposa dele, ó. Então tá aqui meu pai biológico, tá aqui a esposa dele e tá aqui a minha mãe. E a minha mãe tá aqui, ó. Bem aqui, ó. Olha aqui, ó. Minha mãe tá aqui. E aí o que acontece? Eles estavam juntos, estava tudo certinho. Se eles seguissem a Bíblia, eles não, né? Porque ela segue. Apesar que se ela atraiu isso, é porque ela também está a serviço de sistema, mas não vamos entrar nisso. Se ele seguisse essa palavra aqui, ó, ele ficaria só com ela. Os filhos deles, eles têm muitos filhos, inclusive, muitos mesmo. É só eles. E esses filhos dele aqui trabalham lá, inclusive, né? Cuida do pai, cuida da mãe, cuida das coisas do pai, cuida da fazenda, cuida de tudo lá. Como tá aqui no Provérbios. Pronto, aqui estaria tranquilo, ele teria só os problemas da vida mesmo normal que a gente tem, mas não teria outros, lembra? A bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dor. Se tá acrescentando dor é porque você foi buscar outra coisa que não era bênção do Senhor, né? Eu sei muito bem como é isso, porque eu já fui muito buscar. Então, entende que essa palavra vem para esse casal, tá bom? Fechou o assunto. Então, não fará bem nenhum para você ter filho fora de casamento. Não faz, vai te trazer constrangimento, é um estresse, é horrível. Ponto final. A palavra falou aqui. Aí a gente deixa eles aqui, tá? E aí vem eu como filha. Eu como filha. Então eu tô aqui, ó. Eu tô aqui como filha. Oxe, o que foi aqui? Eu tô aqui como filha. Aí o que acontece? Essa palavra aqui é o seguinte, como é que eu faço? Eu, Cleo, vou aplicar ela abaixo de mim. Eu, Cleo, vou aplicar ela na minha descendência. A minha ascendência, eu não tenho nada a ver com isso. A melhor coisa que pode acontecer para mim foi o meu pai
ficar... Foi o meu pai ter se relacionado com a minha mãe. Foi uma bênção para mim. Ixi, ó... Só tive lucro aqui, para mim foi maravilhoso. Abençoo essa relação até hoje. Estava perfeito, tinha que ter ficado mesmo. Para mim foi bom, porque eu nasci, eu tô aqui, entendeu? Então entenda que são dispensações e são instâncias. Então entenda, Cleo, por que você não teve filho? Porque eu nunca encontrei uma pessoa que eu me sentisse segura para me casar e dizer assim, uau, eu quero isso aqui, eu quero ter filhos com essa pessoa, nunca. Então, para mim, essa palavra que eu aprendi com 17 anos é o que eu levo. Não foi o que meu pai quis, mas para mim é não ter filhos fora do casamento, entendeu? Para mim não rolava ter filho, não conseguia imaginar filho fora do casamento. Deus me livre criar filho sozinho, eu já não quero criar nem com o marido, imagine só. Aí o que acontece aqui? Então, para mim, essa união, o que eu faço? Eu vejo assim, pai e mãe biológico. Vocês dois fizeram a melhor escolha que vocês poderiam ter feito na vida. Ficarem juntos, e eu vejo vocês juntos no meu coração para sempre. E eu acolho esse casal, mesmo ela sendo casada com outro e ele casado com outra. Não me importa, eu não tenho nada a ver com a vida deles. Eu sou pequena, eles são grandes. O problema deles é deles. Para mim, o que importa é essa genética. Para mim, o que importa foi essa sexualidade, essa noite de sexo que me trouxe. Quer dizer, minha mãe disse que foram algumas, né? Então, assim, ela me trouxe. E eu abençoo essa união. Então, essa palavra ali da Bíblia não serve para mim enquanto meu pai. Ela serve para mim enquanto mãe. Então, Deus olha para mim e fala assim, querida, não tenha filhos fora do casamento. Eu digo, amém, Senhor, não terei. Eu não tenho nada a ver com o que aconteceu antes. Eu sou uma bênção de Deus. Nascida e planejada por Deus. Por quê? Porque a ordem da vida foi dada. Não pode dizer assim, vai ter vida, só vai nascer filho quem for casado. Não existe isso não, a vida é vida, tá bom? Então, só pra gente deixar claro isso aqui, pra você entender e não misturar as coisas. Por isso que é importante você ler contextualizando pra você entender pra quem que tá falando. Pra quem? Tá falando pra quem? Então, ele fala nesse sentido. Ele fala que filhos fora do casamento não vai te trazer bem algum. Qual foi o bem que eu trouxe pro meu pai? Zero. Na cabeça dele, na dispensação dele. Foi muito tumultuado, vergonhoso, foi um problema muito sério que ele não precisava disso, entendeu? Já pra mim, foi a glória, foi o nascimento do universo, foi perfeito, foi ótimo. Então, é da pessoa, é uma contextualização do ser humano, cada ser humano é um universo. E aí, o que vai acontecer aqui? Os filhos que são fora do casamento fazem parte do sistema. Então, eu faço parte do sistema do meu pai, né? Enquanto... a família do meu pai, enquanto o meu pai biológico não sabe da minha existência ou me exclui, eles pagam um preço por isso. Não faz bem algum. Eles pagam um preço, eles têm fidelidades lá, eles passam uns apertos lascados. Não faz bem algum. Entende? Então, assim, é um pepino que eles têm que enfrentar por me excluir. E eu também. Se eu excluir eles, eu enfrento situações. Então, assim, entenda o contexto geral, tá bom? Então, eu não preciso nem fazer oração em relação a isso, porque está totalmente claro para mim que eu sou uma bênção, independente do meu nascimento, tá bom? Mas se você se sente diferente, vamos fazer, porque pode ter gente que ainda não conectou com isso. Vamos lá, repete aí comigo. Senhor Jesus, por muitas vezes eu me senti um erro, me senti atrapalhando as pessoas, atrapalhando a minha família e um peso. Mas a partir de agora eu escolho enxergar que a minha vida é uma bênção e é um presente divino. Eu ativo agora dentro de mim todos os filamentos de DNA que antes estavam inativos pela minha culpa, pela minha exclusão. Eu ativo a vida dentro de mim, incriada e abundante. A partir de agora, Senhor, eu vejo e recebo em meu sistema e trago todos os meus familiares. Eu aceito na minha vida todos os filhos nascidos do útero da minha mãe ou não nascidos. Eu aceito e recebo todos os filhos nascidos do meu pai ou não nascidos. Eu aceito os irmãos deles, os meus avós,
todos os nascidos ou não nascidos. Eu aceito e vejo em meu coração. Eu estou completa e eu sou uma bênção nesse mundo. Gratidão. Entendeu? Resolveu isso aqui. Cléo tem que ficar o resto da vida. Acabou, é só isso aqui. Cléo, só com isso aqui eu já resolvi. Já resolveu, acabou. Não precisa mais nada. É só tomar posse diariamente. Se sentiu estranho, fala, eu sou uma bênção, eu estou pronta. Eu aceitei todo mundo da minha família e avança a vida. Bora lá. Próximo. Filho, por que dá o seu mulher tal? Que ela cerque você com o seu amor e que os seus encantos sempre o façam feliz. Filho, por que você quer dar o seu amor a uma mulher imoral? Me diz. Por que preferir os encantos da mulher de outro homem? Essa mulher não te pertence, então é a mesma coisa, né? Por que você quer o homem de outra mulher? Me diga. Deus... Ah, Cléo, mas isso aqui não é uma fidelidade familiar? É, mas a gente pode decidir. A gente tem o livre-arbítrio. Eu não tenho fidelidade, mas eu não vou fazer isso. Eu me ajoelho e peço a Deus para me ajudar. Então, tem sim, tá? Deus sabe por onde... Cadê? Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz. As injustiças que um homem mau comete são uma armadilha. Ele é apanhado na rede do seu próprio pecado. Morre porque não se controla. A sua grande loucura o levará à cova. Então a gente vê o que é isso? A gente vê muita morte, né? Muita morte. A gente vê muito homicídio. A gente vê muita coisa que não era necessário. Tudo fruto da traição. Então a traição, eu queria que você entendesse que traição, ela, além dela trazer para a sua vida... prejuízos financeiros, espirituais, emocionais, ela vai interferir em toda uma geração. Porque mesmo que você não tenha tido filhos com aquela pessoa que você traiu, parte de você ficou lá e parte dela vem com você. Então, quando você se deita com seu marido ou com sua esposa, você está trazendo não só o seu corpo mais, mas todo mundo que aquela pessoa se deitou e ela também. E aí começa a ter problemas financeiros e você não vai se dar bem em casamento nenhum. Ah, não, é porque esse casamento aqui é ruim por isso. Não é nada. É porque... vai ser assim com todos. Quando eu me separei, eu deixei muito claro que eu falei assim, eu sempre me dei bem com ele. Ele é maravilhoso, até hoje a gente é amigo. A gente não teve problema entre nós. A gente teve problema com rotina de filhos. Isso sim. Então significa que o meu próximo relacionamento provavelmente vai ser bom também, desde que eu faça algumas ressalvas de coisas que eu não quero pra mim, como rotina. Agora, se esse relacionamento tivesse sido difícil, ruim, não tinha amor, não tinha cumplicidade, não tinha uma sexualidade boa, eu teria que tratar algo em mim primeiro antes de ir para um próximo, entende? Então, assim, não é o seu relacionamento que tá ruim. É não ter estabelecido previamente algumas coisas. Não ter estabelecido antes algumas regrinhas básicas. Você foi aceitando, vai, não, vem, tá bom. Ah, tem mais uma vaca? Não, pode entrar a vaca. Tem porco também? Vem, pode entrar. Aí quando tá todo mundo lá embaixo, você fala, meu Deus, não quero esse bem aqui não. Então você tem que ver antes, né? Algumas regras. Cléo, já tô dentro, agora tem que consertar. Ah, vou ficar com o outro vai ter outro problema, né? Então tem alguns problemas que a gente aceita e tem outros que a gente não dá conta. A gente tem que manter a nossa sanidade mental, não dá conta. Entendeu? Mas a fidelidade, ela é premissa. E a infidelidade não é desculpa para nada. A infidelidade não vai salvar o seu casamento ruim. A infidelidade não vai salvar a sua vida financeira, nada. Você vai ter ali um momento de aventura, emoção, porque você está querendo adrenalina no seu sangue, que você pode adquirir correndo ou fazendo qualquer outra coisa. Aperta uma campainha e sai correndo, aperta outra campainha e sai correndo, vai dar o mesmo resultado aí no sangue. E aí você busca isso, entende? E quando eu falo você, eu falo pra mim, né? Antes de tudo, isso aqui é pra mim, pra eu entender o que Deus quer da minha vida, o que essa palavra fala, como que eu posso viver para que eu evite mais problemas, porque aqui é passageiro, eu só tô de passagem. Eu digo assim, sim, é para me ficar aqui quanto tempo? É 80 anos, é 90, é 50, é 30, é quanto? Ah, vamos vendo. Tá, como é que é o manual para viver aqui, para não ter tanto problema para eu ir embora e ficar de boa? Ah, aqui é assim, assim, assim. Pronto, tá bom, entendeu? Tá bom. Aqui é só... Aqui não é a nossa casa, não é. Não se iluda.
Então você leu comigo, você aprendeu, você entendeu, você pôde perceber e você orou, e aí você se sentiu mais perto hoje da palavra de Deus e de uma consciência. Repete aí comigo. Eu aceito essas palavras no meu coração e peço ao Senhor Jesus que me acompanhe durante todo esse dia hoje. Que a sua presença e a sua palavra estejam vivas, impressas em mim como uma carta viva. Gratidão. Amanhã, às 10 horas da manhã, a gente volta com Provérbios 6. Compartilhe com suas amigas e chama elas para esses estudos, viu? Gratidão.